Oi gente, tudo bem? Aqui é a Daniela Freixas de Faria, eu sou psicóloga infantil e de família, né? Que a gente está sempre trabalhando a família, mas eu gostaria hoje de trazer para vocês como é que a gente vai fazer esse ajuste de rotina nessa vida online. Quais são as armadilhas que a gente tem para esse processo? Vamos falar sobre isso? Oi turma, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sininho para que você receba as notificações, compartilhe esse vídeo se você achar que pode ajudar alguém que esteja passando por esse desafio do ajuste de rotina. Rotina é tão interessante, né? A gente tinha completamente outra rotina, o quanto a gente até se sentia bastante seguro, confortável, bem assim, nossa, eu sei a minha vida, né? Eu me sentia muito assim, sabia exatamente como a coisa ia andar. A gente falou bastante sobre isso nos vídeos iniciais da pandemia e de repente a rotina mudou, mas hoje eu já tenho outra rotina de novo. Eu gosto. Tenho que contar pra vocês, agora não que eu vim até o escritório, mas eu tenho que contar pra vocês que eu tô sempre com as minhas bermudas de ficar em casa, a parte de cima mais organizada, com o cabelo bem feito, tem horário de parar para fazer o almoço, aí tem a horinha do café, que coisa gostosa, e antes do almoço e depois do almoço. Graças a Deus eu tenho trabalhado bastante, tanto nos atendimentos individuais quanto no curso online que eu te convido para fazer parte. Eu vou colocar aqui o link do curso que você pode fazer parte e ter um grande acompanhamento nessa caminhada tão desafiadora que tem sido os dias de hoje, mas te dá muita ferramenta para lidar com as emoções, com as grandes expectativas, a gente vai aprender a sair delas e assim por diante. Então, clica aqui que você pode fazer parte dessa caminhada. E se você precisar de uma consulta particular, você pode me mandar um e-mail também, que eu vou colocar aqui embaixo para você. A ideia é que a gente siga se dando suporte, se apoiando, trabalhando juntos, aprendendo. E eu fico muito honrada de ter a oportunidade de viver coisas tão maravilhosas nessa caminhada de tanto aprendizado que eu também estou vivendo, ainda bem. Mas hoje, gente, a gente vai falar sobre essa rotina. Então, essa rotina que antes era uma, agora provavelmente já tem outra cara. Eu tô vendo mais uma mudança de rotina acontecendo, quando a escola se torna mais estruturada, então a gente tá tendo que reorganizar a hora de almoço no intervalo das crianças, reorganizar talvez a agenda, que aqui a gente estava de férias, aí no Brasil algumas escolas entraram de férias em julho, outras não, e esse retorno às aulas talvez com mais organização também tem pedido uma outra rotina. Acho que para a gente cuidar dessa rotina, com todas essas pequenas mudanças que vem acontecendo conforme a gente vai descobrindo no agora o que a gente precisa fazer agora, já repararam? Não tem um plano a longo prazo, é assim, até daqui um mês vai ser assim, talvez mude. A gente está exatamente vivendo essa vulnerabilidade de andar um dia de cada vez, que é o que temos sempre, mas a gente que estava equivocado achando que a gente tinha esse plano, né? Daqui 6 meses, daqui 10 anos, daqui 1 ano, e de repente essa pandemia traz essa oportunidade da gente andar curtinho, a gente andar um dia de cada vez, fazendo o melhor que pode. E vendo essa rotina e se transformando a partir desse um dia de cada vez. Óbvio que a gente pode notar que às vezes essa rotina fica um pouco mais sobrecarregada e a gente pode trabalhar 5 itens nessa rotina para que a gente cuide de manter algum tipo de equilíbrio, do melhor possível, óbvio, mas ainda assim algum equilíbrio entre esses itens. Acho que sono é um item muitíssimo importante na nossa manutenção de uma rotina equilibrada, alimentação, o espaço para os estudos e para esse momento dedicado a isso com certa organização e equilíbrio, esporte, atividade física de alguma forma, que seja caminhar lá fora com máscara, alguma coisa assim, e também a diversão, a parte de você estar realmente em descanso, né? O descanso além do sono, mas o descanso da mente, o descanso onde a gente vai jogar um jogo, dar um passeio, descansar, brincar
Eu andei descansando fazendo cubo mágico esses dias e foi muito bom. Mas o ponto é o seguinte, a hora que a gente começa a olhar essa rotina, a gente vai ver que a nossa tendência, de novo, é a gente ir soltando e indo para um lugar onde a gente começa a dormir pior, dormir mais tarde, acordar mais tarde, se alimentar pior. Quanto mais cansado você tá, pelo menos eu sou assim, quanto mais cansado, mais porcaria eu quero comer, mais cansado eu fico, mais porcaria eu quero comer. Então a gente vai entrando em ciclos que não são ciclos virtuosos, são ciclos mais danosos para o nosso funcionamento. A gente começa a ter mais preguiça porque tá cansado, então tá dormindo mais tarde, acordando mais tarde, comendo pior, aí você não quer fazer exercício porque você prefere dormir mais um pouco, ou descansar mais um pouco, ou ver mais uma televisão. Aí a gente já tá no excesso de tela e aí a gente vai virando esse imbróglio aí que muitas vezes, eu pelo menos na pandemia, tive a sensação de que passei por esse imbróglio em alguns momentos e não foi ruim. Mas o ponto é, permanecer nele talvez fosse. Então, nessa construção de rotina, a gente pode ter atenção com o tempo de sono e também a hora de sono, tanto para nós adultos quanto para as crianças. O retorno à escola, ele é um grande auxílio, mas porque a escola está online, a criança ainda pode ter a percepção de que, eu tenho que acordar às 7h30, né? Porque a escola começa às 8h. Posso dormir meia-noite, eu vou dizer para você, não. O que acaba acontecendo é que, porque eu não preciso acordar às 6h30 para chegar na escola às 8h como era antes, eu penso que eu posso dormir muito mais tarde, mas a quantidade de sono ainda está prejudicada. Então é importante a gente garantir horas boas de sono, e nós adultos também, isso seria fantástico se a gente também puder cuidar disso, porque no pouco sono a gente vai ver irritabilidade, a gente vai ver dor de cabeça, é o meu caso, a gente vai ver algum tipo de dano acontecendo, falta de atenção na escola, a gente vai ver impaciência, a gente vai ver falta de energia para fazer atividade física, por exemplo, e assim por diante. Então, quanto mais a gente puder cuidar desses pontos primordiais de sono, alimentação e exercício físico, mais fácil vai ficar lidar com descanso, parte gostosa, prazerosa, e também com os estudos, que agora entrarão numa rotina, pelo menos lá em casa vai ser dessa maneira, entrarão numa rotina, talvez assim esteja acontecendo na sua casa, de uma forma mais organizada, com um tempo maior, pedindo mais dedicação. Então, construir essa rotina de quantidade de sono, boa alimentação, parada para comer e se alimentar direito, espaço para esse estudo acontecer depois do período da aula, porque vai ter lição de casa, esse tipo de coisa, e também tomar um sol, entrar em contato com a natureza, fazer um exercício físico, entrar em contato também com esse estímulo corporal, também é algo fundamental. Quanto mais a gente puder ir atento a esse um dia de cada vez, a essa rotina que a gente tem construído, mais a gente vai conseguindo cuidar dela. Por quê? Porque a nossa tendência é achar que ela já devia estar pronta e que só porque eu botei na tabela lá da cozinha, todo mundo tem que fazer. Mas a gente se esquece de que a gente tem uma luta aqui dentro acontecendo, do que eu quero fazer, que às vezes é dormir tarde, acordar tarde, é ficar na televisão, é comer coisa que não é legal, etc. E do que é bom que eu faça. A gente tem essa luta acontecendo dentro da gente, as crianças também têm, e o nosso papel não é resolver essa luta por elas, ou mesmo achar que a gente não tá na luta. O nosso papel é a gente se encontrar nesse lugar e juntos a gente ir construindo a cada dia um equilíbrio. É como se a gente estivesse andando, não no tá hiper saudável, tá hiper ruim, tá hiper bom, tá hiper... Não, que a gente vai andando aqui no meio, numa flexibilidade de quem tá vivo, de quem não é robô, mas que a gente vai andando aqui no meio, nesse espaço de que a gente tá construindo com toda a responsabilidade que isso pede, fazendo o melhor que pode. E aí a gente vai ter dias que vai ter sido, nossa, foi tão legal, fluiu, e outros dias que vão ser mais a trancos e barrancos, e tudo bem, porque eles também nos trazem informação e aprendizado de como é que foi o nosso plantio para que a gente aprenda para o dia seguinte. Então, a hora que a gente começa a cuidar
dessa rotina, não mais pela expectativa e exigência de que ela devia ser perfeita, como se fôssemos máquinas cumprindo todas as coisas, que sejam coisas boas também, a gente começa a encontrar com o outro para a construção dessa rotina. Então esse é um ponto importante, trazer as crianças, o marido, a esposa, para a gente em família e ajustando isso. É muito legal quando eu pude acompanhar algumas famílias vivendo esse processo, e isso é muito, muito rico. Por quê? Porque as crianças fazendo parte dessa construção, dessa reflexão junta de hora de acordar, hora de dormir, vamos combinar? Então a casa toda, o almoço vai ser por volta de tal hora, e a gente vai fazendo isso tudo juntos, eles têm, todos nós, né, aliás, temos a tendência a participar muito mais, a se responsabilizar muito mais. Então aquela ideia de montar a rotina e a partir de hoje vai funcionar assim, aqui, casa, tarará, pode ser até que funcione um dia, 2, mas se essa rotina não foi construída num espaço de consideração, de escuta, e óbvio que os adultos estão no norte desse processo, mas considerando as crianças, a gente vai ter muito mais a participação desses filhos. Então eu sei que a rotina lá em casa tá para se transformar, talvez esteja acontecendo aí na tua casa. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, um pouco frustrado porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria, mas eu acho que o grande desafio, e isso a gente trabalha muito no curso, é perceber que o que eu gostaria muitas vezes ainda está naquele sarrafo do mundo ideal. Porque a hora que a gente entende esse dia andando um dia de cada vez e todos aprendendo e fazendo o melhor possível, a gente cuidando nesse dia a dia de aprender e de fazer acontecer, a gente não está tão preocupado com o que deveria ser, a gente está preocupado em entregar o melhor possível para fazer ser. Isso quer dizer que vai ser perfeito? Não, não vai, mas a gente está numa postura muito mais ativa do que numa postura de quem está exigido devendo, percebe? Muito mais numa postura proativa, pró-movimento, pró-ação, pró-responsabilidade, do que numa postura defensiva, numa postura que justifica a falha, justifica o que não deu, bota a culpa nos outros, ou fica carregando uma culpa e acha que não serve para nada. Nada disso é real, gente. Nosso grande ponto é a gente está aprendendo todos os dias. Não há nada nesse script que a gente gostaria que existisse. Não somos máquinas, somos seres humanos falhos, que temos todos os dias a bênção, é uma bênção mesmo a gente poder viver e aprender. Então, eu desejo toda sorte, eu desejo toda tranquilidade para, ao invés de se exigir, poder se acolher em todas as falhas que vão acontecer. Lá em casa vai ser do mesmo jeito. Te convido para vir para o curso, se você sentir que vai ser bacana nesse momento ter um espaço de colo e sustentação. Costuma ser muito gostoso. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por ter toda essa sensação linda e viva de que o dia de hoje ele é um presente e eu não posso tomá-lo como garantido ou como se ele já fosse meu, porque a hora que eu entendo que estar aqui hoje falando com você, respirando, é uma dádiva mesmo, eu começo a entender a responsabilidade que existe nas minhas escolhas e nas minhas atitudes. E aí eu começo a cuidar do que é que eu ponho no mundo, ao invés de querer que o mundo fosse do jeito que eu queria que fosse, não é isso? Então eu te convido para ter essa reflexão, refletir a respeito do plantio, ao invés de já querer a plantação pronta e ideal e perfeita, como muitas vezes a gente quer. Estamos todos nesse momento vivendo uma super oportunidade. Eu agradeço muito a tua presença aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo tema, que também vai ter a ver com vida online. Fica com Deus. Um beijo, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!